Fala galera, estamos aqui para mais um episódio. Eu sou o Leandro, eu tô aqui com o Lucas. E aí, fi? E aí, como é que você tá? Cansado. Nossa. Não, tô bem, Deus é mais. E aí, você, Deus como vai que você renovar tá? nossas forças aqui. Já renovou já, mano. A gente Tá acabou maluco. de chegar do culto, galera, e a gente queria conversar com vocês, né? Ter o nosso papo da semana, o Isso nosso aí. papo íntimo, como o Lucas chamou da última vez. Isso aí, ficou eu. Tá. Papo íntimo, né? A gente e o pessoal que assiste. Hoje a gente quer falar um pouquinho do nosso culto, que a gente acabou de chegar, foi bem poderoso, foi uma bênção, né? Sim, E também falar um pouquinho da palavra, falar um pouquinho de Joel, porque... estudozinho, né? Isso, A gente já entra nos porquê da vida, é... mas antes de mais, vamos convidar vocês para orar com a gente e vamos entregar esse tempo a Deus. Então, onde quer que você esteja, se você estiver dirigindo, por favor, seja responsável, encoste o carro. E se não, pare o que você tá fazendo, feche seus olhos e Dá o volante para Jesus. Jesus, take the wheel! E vamos começar. Deus Isso Pai, aí. obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado pelos momentos que nós tivemos no culto, em que pudemos entregar tudo de nós a você, Deus. Espírito Santo, queremos dar espaço para você estar aqui conosco. Venha se manifestar no nosso meio, Pai, que essa conversa seja edificante, não somente para nós, Deus, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Como nós te pedimos sempre no secreto, eu venho mais uma vez pedir, Senhor, usa-nos como altifalante do céu, Pai, que nós possamos estar ecoando as palavras que estão sendo faladas no céu, aquilo que o seu coração deseja, Pai. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, Deus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Antes do episódio começar, deixa o like, se inscreve no canal, já compartilha, segue a gente nas Já vai redes comprar sociais. o seu copo também. Vai comprar o seu copo que a gente tá vendendo. E não são muitas unidades, porque isso aqui, como ele é o primeiro lançamento, ele vai ser uma edição limitada. Aí sim. Então já pede lá, tem várias cores, você vai gostar. É um copo térmico, muito bom, muito bonito. Assim, se a visita chegar e você der um copo esse aqui pra visita, a visita não vai querer ir embora da sua casa. Vai querer só tomar um café aqui. Só um cafezinho. Mas ó, antes de mais, O que, Lucas? solta a vinheta. Ei. Vamos lá. Então, culto? Cara, que culto. Foi Que bom. culto. A semana foi bem atribulada. A gente teve um ensaio e as coisas mudou assim devido ao ensaio. Então eu creio que Deus realmente já estava preparando esse culto não foi só hoje, sabe? Eu acho que ele já tinha um plano para cada pessoa que ali estava e tem sido uma bênção, cara, poder ser usado por Deus naqueles lugares. Verdade. Só para contextualizar aqui pro pessoal, né? As pessoas que tocaram hoje, que estavam ali hoje, não iam estar ali. Iam ser outras pessoas. Mas na quarta-feira, que é o dia do nosso ensaio, a gente foi ensaiar e acabou que depois do ensaio os planos mudaram, né? E as pessoas que iam tocar iam ser pessoas de fora. Uma bênção também, né? É porque eles não foram tocar aqui. Não, Deveria ser, nem é mas... nada, nem é nada por quem é as pessoas que iam, não, eu acho que foi mesmo que Deus queria usar quem foi, entendeu? Eu O acho pessoal que, de casa. então eu acho que assim, cara, eu fiquei feliz, na verdade, assim, quando falaram que, ó, mudou, vamos fazer com Do jeito. a gente, cara, tanto que eu liguei pra você, eu falei, mano, eu tô muito feliz, porque, cara, tá tocando do seu lado tem sido muito maneiro, sabe? Eu acho que tem sido algo muito edificante pra mim. E, É porque tocar, como a gente toca não só no dia do culto, a gente toca em outros dias juntos, acaba que cria uma conexão maior do que com o resto da banda. Aí eu consigo saber o que você vai fazer, você consegue saber o que eu vou fazer, né? Mesmo a gente ficando muito no feijão com arroz, no básico que funciona. Mas aí dá pra colocar um salzinho a mais no feijão com arroz, só uma farofinha assim. Foi que nem no nosso encontro de jovens, que acontece toda sexta-feira lá na igreja.
Nós tava lá fazendo um som de fundo e eu olhei assim pro Lucas e falei, Lucas, assim, que era pra ele tocar o violão e começar a mexer as cordas pra cima, que o pessoal que toca guitarra faz muito isso, fica muito bom. Aí você começou a fazer e já começou a ficar legal. E foi Aí crescendo. e foi muito bom e a gente vai criando essa conexão, né? E o pastor fala muito da gente ter a nossa identidade. Tanto dentro das músicas, porque às vezes a gente toca a música do nosso jeito, Sim. em vez de ser do jeito da música, tanto lá em cima do altar, né? E aí, nesse momento, porque para quem não sabe, né, o nosso guitarrista, o Arthur Alba, que inclusive tem um episódio aqui com ele já no nosso podcast. Foi abençoado também. Nossa, quem gosta de música principalmente vai adorar. E de filosofia. De filosofia também. De filosofia, vai gostar muito. Ele é o nosso diretor musical, assim, que fala pra gente crescer, que fala as notas, caso a gente não saiba, o R, ele é esse vai nos cara. dando seguimento ali no louvor, no culto. E ele não esteve hoje e não vai estar semana que vem. Então a gente teve que meio que se virar sem ele, né? Porque o Lucas, que foi o diretor musical do dia, ele já foi outras vezes. E, pô, pra mim você fez certinho. Obrigado. Foi bom, foi top. Deus. Até na nossa igreja a gente não toca com clique, até clique o homem faz. 1, 2, 3, 4. Tem hora que a gente precisa mesmo, a gente tem que mudar, a gente tem que colocar o clique, a gente sabe. Mas ainda não demos esse passo, só que tem hora que ajuda pra caramba, ainda mais quando assim é momento que tá ministrando e tal, aí a gente tá ali, cada um se perde na sua noia, mano, não dá, aí tem que voltar e eu já, peraí, alguém tá fugindo aqui, alguém tá fugindo aqui, vamos voltar, isso é 1, 2, 3, 4, 1, 2, aí de vez em quando precisa das notas, aí Fá, 2, 3, Sol, 3, Mas funciona, é o nosso jeito, mas a gente vai melhorando. Deus é mais. É isso, cara. Pra mim, sabe qual que é a maior, assim, certeza que eu tenho é que a gente realmente tá seguindo o caminho certo? Porque com tudo isso, independente, cara, o Espírito Santo tem nos abençoado demais. Nossa! Demais, cara. Porque se o culto é uma bênção, se o louvor é uma bênção, é porque o Espírito Santo tem agido em cada um de nós. Sim. E... cara, não é a primeira vez e não vai ser a última vez em que a gente faz assim de um jeito, mas na hora, cara, não sei, às vezes eu sinto que, tipo assim, deu um super saiyajin ali, mano, e deu um super poder ali, entendeu? Tipo, Deus fez mais. Mas, nossa, hoje a igreja engajou de um jeito Muito. assim, pô, geralmente eu toco sentado, né? Aí hoje, como tinha um teatro, por questão de espaço, eu falei, não, vou tocar em pé, porque daí eu já não vou ter problema com a cadeira. Você ficou em pé, é verdade. Agora que... Mas eu não gosto de tocar em pé, a minha perna... Nossa. Tem vezes que quem é tecladista sabe, né? Tá aqui segurando o pedal, a minha perna dói, eu já troco pra outra perna. Eu fico meio que torto assim, ó, pra conseguir tocar. O menino fica sentadinho, bonitinho lá. Da outra vez, o nosso pastor pediu pra gente ficar lá durante a pregação. O menino sentadinho bonito. A batera bonito, sentadinho lá. Eu e o Júnior em pé. 3 horas de culto e nós em pé. Ó, quando falou, vocês vão ter que ficar na hora da palavra. Eu só joguei a cadeira um pouquinho pra trás aí, aqui, ó. Ele tava viajando e eu, nossa! Deus, por favor, traz renovo. Traz uma cadeira. Pô, mas o que o Espírito Santo vem fazendo assim mais uma vez, né, voltando pro acampamento, é que nem o acampamento, só não recebe quem não quer. Não é, tipo, não é puxando o saco, porque nós que tá ali. Não, muito pelo contrário. Cara, eu escutei uma frase uma vez de um pastor que em inglês fala God doesn't do it because of us or with us. He does it in spite of us. Que em português Deus não faz nem pela gente, nem com a gente. Ele faz independentemente da gente. Tipo,
Independe, ele não precisa fazer pela gente, ele não faz com a gente se entrega pra ele e aí ele usa a gente, mas é tudo feito por ele, independentemente se a gente quer fazer ou não, se a gente tá, ou vai ser feito. Então, Sim. cara, o que tem sido lindo de ver assim no nosso grupo é que tem pessoas que realmente estão se entregando a ele, sabe? Estão buscando mais e ele tá derramando mais. Aquele azeite que todo mundo tá falando, tipo, Deus tá derramando. Cara, eu vejo isso aí muitas das pessoas que tá trabalhando com a gente na nossa igreja, porque, cara, tem crescido, tem florescido, e os ministérios estão crescendo e estão mostrando mais fruto disso mesmo, sabe? Então, não é, cara, não é por ser a nossa igreja, assim, por um lado é porque eu tô envolvido e eu posso ver as outras coisas, tipo, ver os outros ministérios e os líderes, e eu tenho aquele primeiro contato assim, mas não é por ser a igreja que eu tô congregando que isso acontece, sabe? É tipo, Uhum. porque realmente tá acontecendo, tipo, é Na impossível, igreja. tipo, é impossível falar, não, tipo, não tá, cara, não tá, tipo, o evangelho não é morto, Deus não tá morto, Deus não tá dormindo, Deus tá no meio da gente, Deus tá agindo na gente, o Espírito Santo tá enchendo cada um que ali vai. Ninguém passa ali e fala, não peguei nada. Não, não dá, cara. Não dá. Pode vir um Pô, culto, pode estar congregando. Tem um cara lá que tá indo, ele nem português fala, o velhinho indiano tá lá, e ele foi hoje de novo. E ele fica lá sentado assim, já peguei ele às vezes uma vez, fica lá. aí fica lá só Fica lá, escutando o sorrindo louvor, pras sentindo a pessoas, presença. fala com as pessoas, acho que ninguém entende ele, mas ele fica falando e fica lá. Ele tem ele mesmo, é um indiano. Cara, e ele vai Velhinho, com a bengalinha velhinho. dele. É. E aí você me fala o quê? Não tem? Deus não tá agindo? Cara, Deus tá agindo na vida dele, eu tenho certeza. Pô, e Tipo, não é nem puxando o saco, mas que nem a tia Dani mesmo falou, chegou em nós e foi elogiar, falando que tá muito uhum, bom. Tem um. Ela tava falando que em toda música que ela tava escutando, ela tava se arrepiando. Não é. tinha uma música que passava assim batido. Cara, eu fiquei surpreso, assim. Hoje a gente teve a companhia de teatro Giovanni Si, né? Giovanni, sim, inclusive, muito bom. Viu? Se ele estiver passando na sua igreja ou Ou em alguma perto, igreja. vale muito a pena você fazer o esforço de ir ver. Se puder abençoar o ministério deles também, por favor, abençoe. Eles são pessoas usadas por Deus. Eles são muito profissionais. O teatro ficou top, ficou lindo e Poxa. maravilhoso. Rapaz, a mulher, na mesma hora que ela chorava, ela sorria, Não, ela e ela pulando pulava. lá no eu não quero dar spoiler, mas e ela pulando no final lá? Nossa. Mano, eu acho que eu dava 2 desses e meu coração já tava. Não, eu achei o mais doido a hora que, tipo, ela ficava de costas, né? E o cara fingia assim, puxava ela, aí na mesma hora que o cara via, ela Ela vinha vinha. também e parecia realmente que tinha uma corda Tava uma ali. corda. Mano, eles são muito profissionais. Isso Então, é muito tipo, bom. eles estavam lá e, tipo assim, eu acho que isso também foi uma motivação, mas assim, a igreja tava lotada, tipo, não tinha Uhum. mais espaço embaixo. Tanto que na hora da peça, foi, não sei quantos, mas de uns Eu tive 15. que sentar no chão. Não, e tinha uns 15 jovens lá em Tinha lá cima. em cima. Subiram lá, 15 talvez, não sei na verdade, uns 10 jovens eu Não, acho que tinha lá em tinha cima. bastante gente. Então, tipo assim, a igreja tava lotada, tipo, tava lotada. Então, assim, eu lembro que a gente começou o louvor e, poxa, quem ministra no louvor sabe que normalmente aquela primeira. Eu tava conversando. Era com você que eu tava conversando isso? Era hoje. Quem ministra normalmente a primeira música é sempre assim mais complicada, porque a igreja tá fria, tipo, não tá ainda tá entrando no ambiente de adoração, ainda tá começando a se entregar, então normalmente demora um pouquinho mais pra galera começar, tipo, a se entregar. Mano, começou, acho que a gente cantou a estrofe lá umas 2 vezes, foi pro refrão, eu abri assim o olho, primeiro que eu vi a igreja lotada, eu pensei, eu vou fechar o olho de novo, e tipo, eu vi assim, de um lado ou outro, pessoas orando, pessoas fechando o olho, tipo, não tava aquela assim, sabe? Tipo, ok, ainda não. Não, todo mundo já tava se Cadê a entregando. música que eu escuto durante a semana? Tipo, eu escutei isso ontem. Não tinha, tipo, não, Não, cara, foi uma entrega total tinha da uma entrega, igreja. sim. Sim. E isso, assim, agora trazendo um pouco mais porque tem queimado no meu coração, cara, é a gente mudar nosso pensamento, assim, no que toca a chegar, tipo, na igreja. Cara, segundo Moisés, tipo assim, na época de Moisés, o culto era entrega de sacrifício.
eles reuniam para sacrificar o animal independente assim do motivo. Era um sacrifício, cara, era uma cerimônia sacrificial. Então, tipo, eles não iam para receber, eles literalmente iam para entregar. Tipo, eu vou entregar o que eu tenho. Se é por conta de pecado, eu vou entregar por pecado. Se é gratidão, eu vou entregar por gratidão. Se é o que for, era entrega. Só que a gente vai pra igreja esperando receber. E tipo, Deus vai entregar, porque ele é misericordioso. Então mas não é isso que ele tá esperando de nós. Ele tá esperando de nós de uma igreja que se entrega, uma igreja que vai lá no sábado e fala: Deus, eu tô aqui, eu sou grato, ó Deus, eu tô passando dificuldade, mas eu tô te entregando o meu melhor. Então assim, Deus tem queimado muito no meu coração, especialmente na hora de louvor, porque depois tem a palavra, e na palavra se abre o seu coração, e aí o pregador vai conversar, vai falar, vai levar a mensagem que Deus está colocando no coração para o seu povo, né? Mas na hora do louvor, é o momento que nós temos de entregar aquilo que está em nós a Deus. Tipo, dar o nosso melhor. Sim. Sem pensar em quem está do nosso lado, sem pensar nos problemas da nossa vida. Cara, é um momento de você fechar o olho, cantar. É isso, não tem vontade de cantar, às vezes você não tem. Cara, bate palma. Ah, não tô. Pula. Ah, faz alguma coisa. Santo, santo, santo. Não conheço a música. Dá um aleluia, dá um glória a Deus. Cara, interage com o Espírito Santo. Nem é interage com a igreja, interage com o Espírito Santo. Ele habita em você, ele quer escutar você. O Espírito Santo, ele tem uma personalidade, cara. Ele fica, a palavra de Deus fala que ele fica chateado, ele fica alegre, ele fica frustrado, ele fica triste. Tá na palavra de Deus. Cara, ele tem personalidade. Se eu tenho uma personalidade, você também tem. E a gente tem que... Como que eu faço pra aprender a lidar com você? Tendo um relacionamento. Interação. Eu tenho que fazer pergunta, eu tenho que responder, eu tenho que querer conhecer você, eu tenho que gastar tempo com você. Só que aí a gente fala: não, Espírito Santo, eu quero que você faça os milagres e maravilhas na minha vida, mas é você lá e eu cá. Só quero receber. Tipo assim, me dá, mas se eu tiver vontade eu dou. Se não, tá tudo bem. Até na Bíblia fala, se até os pais da terra sabem o que é bom pro filho, imagina Deus, que é o pai de todos, que criou o seu pai. Isso, e ele fala que, cara, se a gente quer pai e é ruim, quer dar o melhor pros nossos filhos, e é ruim, imagina ele que é bom. Eu vi eu não vou lembrar o nome dele, mas é um cara que ele sai aí em vários podcasts, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Arqueólogo. Ele tava conversando assim sobre livre-arbítrio eu não lembro com quem agora exatamente, mas ele tava explicando, ele tava falando um pai, né, quando tem uma criança, ele tem um plano para a criança. Ele quer que a criança seja um médico, seja um jogador de futebol, trazer reforma pro um pai. advogado, né? Ele quer que o filho siga um caminho. E às vezes o filho tem outro caminho, né? E assim é Deus com a gente. Deus tem um caminho pra gente, um caminho onde é bom, perfeito e agradável. A maioria das pessoas, infelizmente, decidem seguir outro caminho. Só que o caminho de Deus que ele tem pra gente nunca deixa de... Tipo, o caminho continua ali. Ele nunca sai, né? E Deus é assim com a gente, né? Ele tem os planos dele pra gente, que são bons, perfeitos e agradáveis. E aí a gente tem que obedecer. Ter uma relação com o Espírito Santo, né? Ter uma intimidade com ele. Porque é através do Espírito Santo que a gente vai saber o que Deus quer pra gente, o que ele tem pra gente. E é como você falou, muitas das vezes, a gente quer só as bênçãos. A gente não quer levar aquele cascudo do Espírito Santo quando a gente faz algo errado. A gente não quer levar aquela bronca. Porque do mesmo jeito que o Espírito Santo, ele abençoa a gente, ele é bonzinho com a gente, ele também briga. Como o Kael falou... Na hora de educar, ele vai educar, ele não vai passar o pano. Como o Kael falou essa semana, ele ainda sabe fazer o trabalho dele. Passaram 2000 anos e ele ainda continua fazendo o trabalho dele. Então a gente
tem que... Deus vem falando muito pra mim duas coisas. E uma delas é se posicionar, né? Como já foi anunciado, a gente vai ter um evento top na nossa igreja mês que vem. Estão convidados, meu povo. Todo mundo que estiver assistindo, vai ser um evento do Legacy. Mas, como todo mundo sabe, o Legacy é do 0 aos 100 anos pro evento. Podem ir, vai ser um evento muito top. Sim. Vai ser o Overmission do Esse é o Legacy reinventado aí. Com novas ideias. Já tem um evento... Eu acho que eu falei errado. Eu acho que ainda não foi anunciado nas redes sociais. Mas fica um mistério. A gente não falou o que é. Nem quando, na verdade. Nem quando, mas fica um mistério quando... Inclusive, Voz do Reino vai estar lá. Voz do Reino vai estar lá, é verdade. Então, podem... é o primeiro... Como que fala? Primeiro aparecimento ao público do Voz do Reino, assim, oficial. Oficial. Até lá tem que ter a camisa. Vai ter. Não, eu que não te mostrei. Então, vai ter. Vai ter? Vai ter. Eita! Vai ter. Quer ver? Glória. Não, agora não, depois eu te mostro. Não, vamos... Não, eu não. Então, que a gente mostra pra eles? Não, fica é que você nem se viu ainda. Vai na nossa rede social. Não, vai ser surpresa, galera. Vai ser surpresa. O Lê vai ver. Sim. Vai ser surpresa. Vocês só vão ver a gente usando ela. Se o copo já é top, imagina a camiseta. Não, a camisa eu acho que vai ficar... Vai? Nossa, eita glória, Deus é bom. É um moletom. Moletom? Moletom. Que isso! Inglaterra, friozinho. Naquele pique, outubrozão, final, início de outubro, Ai, Deus final é bom, de novembro. Deus é bom o tempo todo. Pô, mas falando de Deus, eu queria falar um pouquinho aqui de palavra. Então, antes disso, vamos só... Então, que nem a gente falou na apresentação do podcast, o nosso quesito não é só conversar, não é só entrevistar. Nós queremos ter momentos em que a gente lê a Bíblia, a gente tem um pouco de devocional. A gente já postou um pouco assim solto no Instagram, mas vamos ter esse quadro também no episódio mesmo. Inclusive, falando disso aí, eu acho aquela música do Ronaldo, onde abundou o pecado sobre a... Eu achei em Romanos o versículo. Aí, eu também achei. Inclusive eu postei na... Não, muita... A gente, que nem, acho que a gente falou no último podcast que a gente estava lendo o livro de Atos. Porque eu comentei com o Kael que a gente, na hora, começou lá. Desde que a gente começou a fazer essas leituras, eu comecei a achar muito aonde que as pessoas estão tirando, tipo assim, a base para essas músicas que tá saindo tudo. Eu escutei Filipenses esses dias também, tava lendo Filipenses também, e achei lá outra música, então assim, cara... Deus palavra cantada. Palavra cantada, literal. E eu queria falar aqui de Joel, né, um livro que fala, né, já aproveitando o gancho que a gente estava falando de música, um livro que fala muito sobre adoração, que fala um pouquinho sobre música, e eu não vou ler assim uma passagem só. Eu tenho vários pequenos versículos aqui que eu fiz o highlight deles assim. E antes de começar a ler Joel, eu pesquisei para ver o que era o livro de Joel, né? Uhum. E o livro de Joel fala sobre o poder do arrependimento e a restauração divina. E quando eu li, inclusive, quem estiver procurando um livro para ler, é um livro de 3 capítulos, você termina em um dia. Eu fui preguiçoso, terminei em 2, mas é um livro bem curto e muito bom, assim. Talvez você tenha que ler umas 2 vezes, assim, porque ele como é um livro do Velho Testamento, e a minha Bíblia, ela é a versão do King James, a leitura é um pouquinho mais... complexa. Isso. Mas, assim, a unção continua aqui. Amém. Né? Já agora, acho que a minha é a Almeida Revista Corrigida, eu acho. Não fala na frente? Então, a frente tá dentro do... Tá, isso é o de menos. A palavra que importa.
Eu queria falar de 3 versículos aqui, né? Nessa noite, a gente pode comentar um pouquinho sobre. Sim. O primeiro que eu queria falar se encontra no capítulo 2, no versículo 1. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Eu achei, quando que eu li esse versículo, eu achei ele um versículo muito forte. Nossa, deixa eu ler o meu. O meu tá um pouquinho diferente. Tocai a trombeta em Sião, e daí, voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Cara, esse perturbem-se é forte, velho. O meu tá aqui, ó. Tremam todos os habitantes da terra. Nossa, isso é muito poderoso, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Né? Na Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos. A gente fica tudo... mas a gente ainda não tá vendo todos os sinais que a Bíblia falou que ia ter. Só que, Sim. cara, onipotente é Deus. Deus tá em todo lugar. A gente não tá em todos os lugares. Então, às vezes, um sinal pode estar acontecendo em outro lugar. Em um país pequeno, um país onde a internet ainda não chegou, um país onde a informação é pouca, porque Deus pode fazer isso. E, cara, e se a gente parar pra pensar, hoje em dia, apesar da gente ter muita informação e a gente ter acesso a muita informação, se você não é uma pessoa que é, tipo assim, muito curiosa nessa parte dos sinais, se você só seguir pela mídia convencional, as grandes mídias, tem certos assuntos que eles não vão passar, porque não faz parte das campanhas deles. Sim. Que nem, por exemplo, na América, tem muito assunto que é muito controlado para ajudar um certo partido político. Tem coisas aqui que a gente não escuta da América, tem coisas daqui que a gente não escuta. Aqui, o que você escuta sobre a política do Brasil? Tá, glória. Nada. Se você ligar a BBC, se você ligar o ITV, não vai escutar, só vai escutar o Jet Holidays, mais nada. Agora, não vai escutar nada sobre nada do Brasil. Do mesmo jeito que, tipo, se você não procura as informações, tipo assim, cara, será que tá acontecendo alguma coisa em relação a esse tratado de paz, por exemplo? Será que tá acontecendo alguma coisa que já tá indicando para esses sinais? Se você não procurar diretamente, talvez você vai passar a vida inteira e não vai encontrar nada. Mas não quer dizer que isso não tá acontecendo. Pode estar acontecendo, por exemplo, alguma coisa na Índia. E a Índia, por não ser um país a maioria das pessoas não são cristãos, elas podem ver aquilo e falar, tanto faz. É uma coisa e normal não anunciar. Aqui. Né? Então, a gente tem que, manter os olhos abertos, dentro e fora de tempo, porque, e assim como Deus vem falando comigo, a gente tem que se posicionar cada vez mais a nossa fé. Como a gente está vendo aqui na Inglaterra, e a gente vem falando, né, em quase todo episódio, Jesus está fazendo algo. A Inglaterra não é mais a mesma que ela era há 2-3 anos atrás, antes da pandemia. Não é mesmo. A gente vê jovens, a gente vê adultos... Voltando ao Overmission, mano, a quantidade de jovens estavam ali adorando, se entregando a Deus de coração. Tipo, mostra isso. 12 horas. As pessoas não parou. As pessoas podiam estar trabalhando, as pessoas podiam estar, sei lá, descansando, porque foi num sábado, trabalhou a semana inteira. E no final ninguém queria ir embora. Eles só queriam ficar ali, continuar adorando, continuar pulando, continuar sentindo a presença do Espírito Santo. E ali, creio eu que se Jesus voltasse ali, todos aqueles jovens iam subir. Porque todos aqueles jovens estavam sendo quebrantados pelo Espírito Santo. E era lindo, é lindo ver o que Deus tem fazendo, ver o que Deus está proporcionando para aqui das pessoas da Inglaterra. Porque, a Imprint, ela é um exemplo muito bom. Quem é aqui de Londres e já passou pela Imprint sabe do que eu vou falar. Quando o culto tá acontecendo, a estética da igreja deles permite deixar a porta aberta e quem tá do lado de fora vê o que tá acontecendo do lado de dentro.
Então as pessoas, elas passam na frente, elas escutam a música e elas ficam curiosas para saber. Isso aconteceu no Overmission, tanto que entrou muita gente que não tinha bilhete, porque a porta não ficou fechada e, cara, tipo, 2 da tarde, música bombando, não é normal, sabe, assim, e fora a Música boa. fora a música, tinha pessoas cantando, então ecoava as vozes na rua. Isso atrai as pessoas que estão passando ali. E era muito adulto. Era. Muito... Não, pessoas mais velhas também. Com todo respeito. Com todo respeito. Mas estavam entrando. Estavam. E a curiosidade eu costumo falar que a curiosidade mata o gato. Só que ali a curiosidade salvou muita gente, podia trazer a salvação de muita gente. E é algo que, pô, eles é um exemplo nisso. Porque muitas igrejas, principalmente agora que vem crescendo bastante a cultura da igreja da parede preta. Uhum. Não pode ter luz, porque se tiver luz já deixa de ser a parede preta. E eles falam que... Eu, em parte, concordo que é bom, mas tem umas coisas que eu acho que não é tão bom. Mas o intuito mesmo da parede preta é facilitar a adoração. A mídia, a adoração. Sim, sim, porque as pessoas se entregam mais quando tá escuro, né? Porque elas vai... É mais íntimo. Não vai ninguém me julgar, igual você falou no começo. As pessoas na nossa igreja, elas estão só fechando o olho e realmente adorando, não estão nem ligando. Mas... Não estão nem ligando para quem tá do lado, mas... Um novo convertido, por exemplo. Eu sou o perfeito exemplo. No começo, nem levantar a mão eu levantava, porque eu tinha vergonha. Pular, então... Não, era algo que eu falava, você é doido? Não sou crente a esse ponto, não. Eu não me converti tanto assim, calma aí. Hoje em dia, na Overmission, pulando assim, todo mundo pulando. Eu queria pular mais. Eu também, eu só não pulei mais porque lá uma hora que eu pulei, eu bati com o pé na cadeira que tava atrás de mim, eita, não, vai dar bom não. Já tinha caído uma pessoa do meu lado e eu fiquei, não quer ficar não, tá maluco? A vergonha. A vergonha, pô, nem me fale, velho. Tá maluco. E, cara, o jeito que a Imprint faz, a mensagem que ela deixa pode ajudar pessoas. Eles podem chegar, é mais fácil para eles falarem, né? Porque as pessoas, elas entram, principalmente turistas, e é mais fácil eles chegarem nela, conversar, orarem, porque na maioria das igrejas as pessoas vão porque não pela curiosidade de saber o que é, porque elas já sabem, elas vão lá mesmo mais para congregar. E eles, por não ser uma igreja da parede preta, ser uma igreja aberta assim, né, por se dizer, é mais fácil deles avisarem e falarem para as pessoas que o dia do Senhor vem e está próximo, deles orarem para uma pessoa, e se a pessoa abrir o coração para o Espírito Santo, até mesmo naquele mesmo dia aceitar Jesus, aceitar Ele como único Rei e Salvador. Porque o ID é isso, né? A mensagem principal do Evangelho, a função de todo mundo que eu falei no começo é pregar o Evangelho, é falar que o dia do Senhor está próximo e que o Senhor Jesus é o nosso Rei e Salvador. Nossa grande chamada é isso, né? A grande comissão foi isso. Jesus veio e disse: ide por todos. Oi, como é? Ide por todos os lugares e pregar o Evangelho a todas as nações. Então, isso é o nosso chamado. Sim. E já aproveitando esse gancho, lá no mesmo capítulo, no capítulo 2, no versículo 12, fala: Portanto, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Aí, para quem acha que ser crente é só orar... Ou só alegria? Tem que ter jejum. Nós acabou de sair de um jejum de 12 dias. E já vai ter que entrar no outro, porque esse evento aí... vai ser poderoso. E tem o do Josué também. Josué, a gente tá com você, rapaz. E no versículo 13 continua: E rasgai
o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Essa parte aqui, ó, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, fala muito comigo. Muitas das vezes o Senhor quer uma adoração sincera, e muitas das vezes a gente entrega uma adoração superficial, né? A gente não rasga o nosso coração, a gente fica lá, muitas pessoas assim seguram a roupa assim muito forte, só que o coração delas não tá transmitindo aquilo. A mesma mensagem que a boca tá falando. Elas podem estar sendo levadas pelo ambiente, todo mundo orando assim, né? Às vezes uma pessoa pode, tipo, tá cheia, tá transbordando, e ela tá recebendo o que a pessoa tá transbordando, só que não é o coração dela que tá sendo quebrantado. Se parar pra pensar, sabe aquilo, o sentido assim de, tipo, eu me arrepiei. É muito subjetivo, cara, porque se você for um estádio de futebol, lotado, 60 mil pessoas, cantando, gritando, gol! Eu duvido que você não vai se arrepiar. Quem não gosta de futebol, fica alegre. Duvido que você vai lá e vê você vê o menino Vini marcar um gol, duvido que você não vai gritar. Duvido que você não vai se arrepiar. Então, tipo, a questão de arrepiar, ela é muito subjetiva. Se você tá num ambiente que vai te proporcionar essa sensibilidade, você vai se arrepiar. Então, pra mim, o marco de tipo, o Espírito Santo tá agindo, não é isso. O Espírito Santo tá agindo, então a transformação, a conversão, a metanoia. Cara, hoje eu vi 2 pessoas que entregaram a vida a Jesus no nosso culto. E eu falo assim, se não acontecesse nada demais, se não houvesse mais nada, cara, esse é o motivo pelo qual a gente fez tudo. É porque essas 2 pessoas tiveram um encontro com Deus e entenderam, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que tá faltando. O motivo pra eu tocar de pé foi esse. Cara, Tipo, a gente jejua e a gente faz essas coisas todas, velho. Mas qual o propósito? Eu tô fazendo porque eu preciso de alguma coisa? Não sei se vai acontecer. E se não acontecer? Você vai ficar frustrado, vai ficar triste? Eu acho que o nosso propósito nesses momentos realmente tem que ser tipo, Deus, eu vou matar a minha carne, eu vou matar as minhas vontades, eu vou matar o meu coração para que você cresça, independente do que isso significa em mim, independente da consequência que vai acontecer na minha vida, eu quero mais de você. Porque a verdade é que, tipo assim, nem sempre vai ser alegria. Não. Deus, eu vou baixar, eu vou jejuar para baixar o volume da minha carne, eu quero escutar o que você quer de mim. Aí Deus vai e fala, entrega tudo que você tem. Será que você tá disposto a entregar tudo? E aí? Pô, aqui no versículo mesmo fala, no versículo 12. Vem a mim com jejum, com choro e com pranto. Não é que a gente tem que ser falso ao ponto de falar assim, se Deus pedir isso, eu vou fazer de coração leve. Sim, tipo, sim. Mas, tipo assim, se doer, chora, tá ok. Tipo, vai a Deus e fala, Deus, eu tô fazendo porque é pro Senhor e o Senhor pediu, mas tá doendo. Tá ok. Ele quer honestidade, ele quer transparência, cara. Desde o camp lá que a gente teve. Rapaz, o homem tava no Éden. Meu Deus. Adão. Vocês estão descobrindo uns bagulho aí. Desde o camp que eu tenho isso no meu coração. Tipo, Deus tá querendo voltar com a transparência. Voltar com a transparência, cara. É como a Laura Sogueres pregou. O básico, o simples. Tipo, voltar com a transparência, mano. Para de querer ficar falando o português da Almeida revisada e corrigida. Cara, fala o que tá no seu coração. Se não é Neil Martin Lutero, você não é... Cara, fala o que tá no seu coração. Tá triste? Fala que tá triste. Tá feliz? Fala que tá feliz. Tá com dor? Fala que tá doendo. Tô cansado? Fala que tá cansado. Sim. Deus, ele quer escutar o que realmente tá acontecendo. De novo, é aquilo, Espírito Santo, que é intimidade. Intimidade vem com lealdade. Intimidade vem com honestidade. Não tem como você construir um relacionamento baseado em falsidade.
Não tem como você construir um relacionamento baseado aí eu vou falar só o que a pessoa quer escutar. Nem sempre vai ser assim. Não. Pô, muitos famosos, eles se cansam de ser famosos porque eles falam, cara, não tem ninguém pra puxar minha Ninguém é orelha, verdadeiro, não é? tem ninguém. Eles só falam o que eles acham que eu quero que Cara, eles tem uma escutem. passagem da Bíblia. Ih, agora eu não vou lembrar qual é. Mas tinha um rei que ele queria atacar uma cidade. E ele falou com os profetas, os seus profetas. Eram 2 reis. Aí ele falou com os profetas, só que tinha um profeta que sempre profetizava contra ele. Não sei se é o rei Oséias, não sei. Sempre profetizava contra ele. Tipo, ele queria fazer alguma coisa e ele ia falar, não, não vai, não faz, vai dar ruim, não vai, não faz, vai dar ruim. E aí ele se juntou com o outro rei e falaram, vamos atacar aquele lugar lá. E eles falaram com os que normalmente falam que sim, e eles realmente falaram, não, vai, Deus tá com você, tal, top. Só que eu já não lembro exatamente porque eles foram depois conversar com esse homem, que esse era usado por Deus. E ele falou, não vai, se você for, você vai morrer. Aí, o que aconteceu? Eles diziam, não, vamos de qualquer jeito. Ele, como sabia que os caras queriam matar o rei, mandou o outro ir vestido de rei. Eles viram que não era ele, houve uma flechada solta, plau, caiu na cabeça do cara. Morreu de qualquer jeito. E aí você me fala, o que aconteceu? Os 99 falaram pra ele ir. O que queria o bem dele falou pra não ir, mas ele, como queria fazer, fez o que os 99 fizeram, porque supostamente Deus ia estar com ele. Morreu. Esse pessoal aí na real, eu acho que isso é coisa da. Antigamente já tinha, mas a geração de agora é muito complicado deles receber um não. É muito complicado deles receber algo que não seja do jeito deles. Sabe que pra mim eu acho que é assim. É complicado pra quem acha que sabe tudo e mais alguma coisa. Todo mundo. Só que as pessoas que chegam num lugar em que, tipo assim, Deus colocou e as pessoas são humildes, eles conseguem entender que vai ter momentos que tem que escutar um não. Vai ter momento que tem que ser mais pé no chão. Pô, essa semana, o que aconteceu, eu só abaixei a cabeça assim, falei, tá bom, tem que melhorar, né? Fazer o quê? Se não vou. Eu tava falando isso com a minha terapeuta. Porque o mundo da música, principalmente em igreja, né? Mexe muito com o ego Mano. das Tanto pessoas. pro bom como pro ruim. Sim, porque querendo ou não, tocar é divertido. Tocar é. Não, e chegar no final e escutar alguém falar, nossa, você teve muito bem hoje. Nossa, Deus te usou muito. Cara, é bom, mas ao mesmo tempo você tem que vigiar. Tem que vigiar. Você tem que vigiar. Porque senão entra no coração e cresce, e infla, e chega um momento em que você acha que é você que tá fazendo. Uhum. E não é o Espírito Santo, mas na verdade é o Espírito Santo. Só é ele fazendo, na verdade, não é você. Sim, você só. Na verdade, o que você tá tocando não é um instrumento, o instrumento é você nas mãos de Deus. E eu tava falando com a terapeuta que o mundo da música é complicado por causa disso. Às vezes você quer tocar, só que tem alguém melhor que você e você tem que entender que a pessoa é melhor que você e respeitar, é ela que vai tocar. Mas é complicado para muita gente. E eu simplesmente baixei a cabeça. Não vou falar assim que era o que eu queria. Engoliu a seco, é verdade. Era o que eu queria, mas fazer o quê? Eu tenho que baixar a cabeça e melhorar. Mas, pô, se fosse outra pessoa, ela podia falar, então tá, não vou fazer mais. Tocar? Então também, quando eles precisarem de mim, não vou tocar também. Mas só quer que eu toque quando precisam. Só tô tocando porque não tem mais ninguém. E quando tem, não vou tocar. É complicado, cara. Mas é aquilo, sabe? Houve um negócio que eu achei muito legal, que a gente soube que você não ia tocar, não sei se foi sábado, não, se foi segunda-feira, foi uma coisa assim, foi logo no início da semana. Foi segunda. Só que a gente ia ter uma reunião com o pastor, né? Aí, cara, você foi. Só que você foi pronto pra tocar. Pra você ver como as coisas são de Deus.
pô, abrindo um pouquinho aqui, muitas vezes o pastor fala que vai no ensaio fazer a reunião com a gente. Acontece, Só que a vida de pastor é a vida de correria, pastor é sempre muita tem correria. uma pessoa com um problema e o pastor tem que ajudar, tem que ir lá dar uma mão. Tem E a uma gente urgência, entende, né? Pô, até a nossa vida que É menos ocupada que do pastor. tem imprevistos, imagina a dele, né? E casou que justamente esse ensaio ele foi. E como eu já estava indo pro ensaio, eu falei, o pessoal não vai ter teclado, eu vou levar o teclado só para preencher um facilitar pouco e tal. eles no ensaio. Eu não vou tocar do jeito que o menino ia tocar, mas pelo menos vai ter o barulho do teclado no ensaio. Aí tá. Aí a gente começou, né, e foi tocando, e foi o ensaio foi fluindo, não foi aquela demora que tem de vez em quando para saber o que tem que fazer ali, o que tem que fazer em outra parte da música, a passagem que a gente vai fazer, só foi música atrás da outra. Fluiu. E lá na nossa igreja a gente toca muito medley, então é várias músicas, uma atrás da outra, né? E foi fluindo, chegou no final, a gente acabou mais cedo. Passou mais as músicas. A gente passou umas... Fora que teve 1 hora de reunião. Isso aí, teve 1 hora de reunião, mais o tempo que a gente foi descobrir o tom das músicas, porque tinha música nova, e a gente terminou umas meia hora mais cedo, umas 10h30, umas 10h20, por aí. A gente terminou muito cedo. E, pô, geralmente tem dia assim que... 11h15 a gente ainda tá tentando sair. Aí nós queríamos mais tempo de ensaio. E fluiu, e acabou que, pô, na quinta-feira de manhã... Aí recebe a ligação, assim, falando, não, Leandro, você vai... a gente conversou, eu acho que não precisa chamar ninguém, tá bom, desse jeito que tá, a banda precisa criar Tá se entrosando, cara, a gente tá criando essa tal identidade. Sabe, criar uma identidade. Cara, e eu volto. Sabe o que eu achei muito top? Tipo assim, até queria conversar com a galera hoje, mas não deu. Eu gostei muito do ensaio, porque não foi um ensaio. Foi um culto. Eu senti que foi um culto, cara. Eu senti que, assim, sim, a gente teve os momentos em que a gente parou pra ver o tom e tal, mas eu senti que estávamos nos entregando a Deus. Tipo assim, não nos estávamos reunindo só pra, vamos ver como que vamos tocar e tal, e ok. Não. Eu, real, senti que a gente tava adorando a Deus. Tipo, eu tinha essa percepção, pelo menos eu tava. Tipo, quando a gente tava cantando... Mano, eu tava do mesmo jeito, fechando o olho e gritando lá. E eu tava pulando e todo mundo... Cara, foi muito top porque eu creio que isso é um virar de uma chave no nosso grupo de louvor, que é... A gente tá começando a entender que, tipo, a gente é chamado pra se entregar. Não é só pra ministrar, não é só pra, tipo, adorar, não é só pra... cantar ou tocar um instrumento. A gente é chamado para liderar a igreja na entrega. Sim. E essa entrega não é só sábado, 7h30 que começa. É segunda-feira, é domingo. Tipo assim, terminou ontem o ensaio, o culto hoje, a gente já tem que estar se consagrando para chegar no próximo sábado, pra gente chegar na quarta-feira, pra gente chegar amanhã e ter azeite. Sim. A gente ter azeite. A gente tem que colocar a nossa botija pronta. E, que nem o Caio fala, coloquem as botijas, Deus vai trazer o azeite. Ele vai derramar o azeite. Enquanto houver botija, vai haver azeite. O azeite só vai parar quando as botijas estiverem cheias. Então, cara, a gente tem que... É isso, cara. É a gente preparar o azeite. A gente preparar o azeite, não, as botijas, cara. A gente tem que se preparar, fazer um vaso novo e entregar pra Deus. No dia de sábado, no sábado do culto, na quarta do ensaio, entregar o que a gente vem tive um insight recebendo. agora. Se não precisa de ser uma botija perfeita. Porque a mesma palavra que fala que ele vai entregar o azeite, ele é o oleiro que vai consertar o vaso, ele é o oleiro que vai consertar a botija. Se a botija estiver um pouquinho furada, tá um pouquinho machucada, ele vai passar o remendo, ele vai cuidar para colocar mais azeite depois. Sim, pô, Deus não quer a gente limpo. Deus quer que a gente se entregue para Ele limpar a gente, para Ele, assim como você falou, da glória, o sangue lava, eita vaso. É verdade. Bom, o que mais você tem aí de jornal para nós? Pô, tem um versículo aqui também,
que fala pô, capítulo 2. O 2 é forte. Fala muito comigo. O 2 é forte. Tem muito aqui, Uma mas coisa que fica quando Joel, assim, que me lembra muito é o nosso líder, o Kael. O Kael fala, vocês querem um avivamento? Isso é receita de avivamento. Joel 2, mano, tá maluco? É isso aí, o Joel 2 é literal, receita do avivamento, assim. E outra, cara, meu Deus, a gente busca o avivamento, mas a verdade é que a gente tem que voltar pro evangelho simples que foi falado no Overmission, que o nosso líder Kael falou. Cara, a gente tem que voltar pro evangelho simples, mano. A gente quer avivamento e Deus, se assim pretender, Ele vai trazer algo novo, Ele vai trazer algo novo. Uhum. Mas a gente tem que se preocupar não com o que Ele vai trazer, mas a gente tem que se preocupar em viver o evangelho que Ele deixou estipulado pela gente. Sim. Não fazer nada se o Espírito Santo não tiver. Cara, o Espírito Santo vazou, para. Em Portugal tem um negócio que fala alto e para o baile. Tipo, para. Não tá sentindo mais a direção do Espírito Santo, as coisas tá começando a correr mal. Para. Porque tá alguma coisa que não tá certo. A gente não pode continuar fazendo só porque, a mídia tá top. A gente tá fazendo a trend. Não. O Espírito Santo tá no meio, vai ter confirmação, vai ter propósito, vai ter amostra de que o Espírito Santo tá liderando. Se não tá, pare. Pô, assim, nós já falou isso, né, fora das câmeras, o Kael falou também, e eu acho que a gente tá no caminho certo. Porque as conexões de evento, de palavra, de outras pessoas falando, a gente conversa assim, e a gente se olha, tipo, cara, nós falou disso outro dia, e tá acontecendo. O Overmission, como a gente falou no episódio passado, a gente falando de Atos, a gente lendo Atos, e o Overmission inteiro foi baseado em Atos. Cara, coisas, tipo, não é engrandecendo a gente, mas não, pelo contrário. Eu acho que a gente tá no que o Espírito Santo quer que a gente esteja. Eu acho que a gente tá permitindo que o Espírito Santo haja em nós, sabe? Eu acho que, assim, a vontade dele é soberana e a gente tem livre-arbítrio pra a qualquer momento falar, não quero, vou fazer do outro jeito. Sim. Só que a gente tá escolhendo se entregar a cada dia mais. E aí o Espírito Santo vai agir em nós. Então, assim, não é pra aprontar pra gente. Não. Tipo, não. Assim, eu não quero que chegue uma imagem lá fora, tipo, esses caras são perfeitos. Pela madrugada, não. Bota a madrugada nisso. Meu Deus, do mesmo jeito que eu falo que Deus tem feito grandes coisas através de nós, eu tenho apanhado com cada peteleco que eu tenho que crescer, com cada tapa na cara, que tipo assim, mano, de todos os lados. Então, é isso, eu acho que é exatamente isso, é a gente entender que o Espírito Santo vai te usar, mas é uma jornada de crescimento, é uma jornada de santificação. Enquanto você estiver se entregando a Deus, Ele vai te usar, mas Ele vai te moldar ao mesmo tempo. Uhum. Ele vai podar, e a poda, cara, a poda é osso. Você tem que cortar raminho por raminho, pra ficar o bonsai, mano. O bonsai é um bagulho surreal. Porque ele é super caro, porque dá muito trabalho. Mas corta aqui. Mas no final fica lindo. Só que o quê? Tem que voltar pra cortar aqui. Toda semana você tem que cortar. Eu vi uma frase essa semana, eu não vou lembrar ela exatamente. Minha memória não é muito boa pra lembrar as coisas, mas eu consigo lembrar exatamente o sentimento que eu tive. E a frase era mais ou menos: quando você é um menino, o fogo que queima você, que te machuca, é o mesmo fogo que mata o menino para nascer um homem. Então, se Deus tá batendo em você, se Deus tá, assim, não tá deixando o seu caminho fácil, é porque Deus tem grandes coisas para você. Cara. Ele tá matando a criança que você era para transformar você no homem que você tem que ser para Ele. Cara. E é muito isso. É bem forte. Nossa, quando eu li essa frase, eu falei, que pancada. Que pancada. Se a gente tá passando por
dificuldades, se a gente está passando por uma prova. Muitas pessoas chamam de deserto. Eu vi o Paulinho do É Ele falando que. O Paulinho do Drops. Paulinho do Drops. O deserto para ele não é o momento onde você passa dificuldade, mas o deserto é onde Deus tira tudo de você, tudo que pode atrapalhar para você escutar a voz dele. Ele te bota literalmente no nada para que só tenha você e ele, né? E pô, quando você começa a ver o que quando você começa a ver o que Deus está fazendo, começa a escutar o que Deus está falando, as portas se abrem e você, pô, sai imediatamente do deserto e já entra na vontade dele, na palavra dele, onde ele quer, ou qualquer coisa que ele quer que você faça. É verdade. Pô, Joel, fala comigo. Pô, e o último versículo aqui que eu vou falar pra gente finalizar esse episódio de hoje é no versículo 32 do capítulo 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No Novo Mission, o Pedro Neto falando em uma parte da música mexeu muito comigo, que ele fala que tipo todo outro Deus é falso, todo outro Deus ele não escuta e ele não vê. E a gente vê, né, pessoas não desrespeitando aqui religião, as outras religiões, mas falando a verdade. Os outros deuses, eles não são verdadeiros. Eles não escutam, eles não. Cara, tem uma palavra, tem uma parte da Bíblia que fala um profeta. Tipo assim, sabe aquele vídeo agora que tem tipo 1 vezes 30? Sim. Tinha um profeta que tava. Foi ele contra... cristão versus 30 ateus, alguma por coisa exemplo, assim. Que nem. Eu tava pensando no cara gordo, mas sim. Então, tem um profeta contra, eu não sei, contra uns quantos outros de outra religião. E eles estavam, não, nosso Deus é melhor, e nosso Deus é maior, e nosso Deus... E aí eles basicamente foram pro show-off. Em que Deus que ressuscitou no final da história. Então, tipo, eles lá estavam adorando o Deus deles e nada. Aí o profeta virou e falou pra eles, ele deve estar no banheiro. Mano... Deu mal repercussão isso aí, deve ter dado muita repercussão. Cara... Não, virou trend. Na trend. Voltando aqui na palavra, cara, é isso. Se você quer ser salvo, se você quer quer estar no paraíso, quer estar com Deus, quer compartilhar, sentar na mesma mesa que Ele, você tem que clamar o nome do Senhor. E não é uma vez na semana, não é nos seus 15 minutos de devocionais diário, não é no seu... Como é que você fala? Apologia, não é apologia. Tipo, meu devocional é 15 minutos todo liturgia. Dia. Liturgia, não é na sua liturgia, é a todo momento. Todo momento tem que clamar o nome do Senhor. E esse é o único jeito, através da graça de Cristo Jesus, que a gente será salvo. Achou aí? Achei. Vou abrir aqui. 1 Reis 18, 27. 18. Aqui tá 2 Reis. Não, 1 Reis. Nossa, primeira Reis. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Eu não vou ler tudo, mas eu vou só ler aqui. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? O Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, os profetas de Baal são 450 homens. Um homem contra 450. Dê-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, dividindo-os em pedaços, põe-o sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor.
E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Então o povo falou, é nós, quebra o novilho aí e vamos ver quem responde. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram-no em nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Aí o resto é, eles clamavam em voz alta e se retardavam com facas e lancetas. Eles ficavam se cortando, cara, tipo, pra mostrar, tipo, sangrando, que era pra tentar chamar a atenção do Deus. E não aconteceu nada. Aí ele invocou o nome de Deus e o fogo fez churrasco. Pô, eu fico pensando, nosso Deus, ele é tão bom, ele é tão... Você quer a atenção dele? Bate na porta. Literal, mano. Bate na porta que ele vai abrir a porta. Literalmente, mano. Ele não vai obrigar você a falar com ele. Ele só tá te esperando, ele tá ali. Estou só te esperando, hein? Vamos dançar. É isso, ele tá... a gente não precisa se cortar. Não. A gente não precisa mais sacrificar animais. O único sangue que é necessário escorrer já escorreu no madeiro, cara. Isso, exatamente. Escorreu no madeiro, mano. Já era. Assim como Paulo fala, através da graça de Cristo, agora tudo foi quebrado. Tudo, todas as liturgias foram quebradas. Agora o caminho é literalmente... tá você aqui, Deus aqui. É você aceitar no coração e viver isso, mano. Acho que encher o coração do Espírito Santo. Não há outro caminho. Não há. Quer experimentar mais de Deus? Quer ter mais intimidade com Ele? Cara, gasta tempo. Gasta tempo. Faça a obra dele. Trabalhe para ele. Dê a sua vida para ele que você vai ver. Eu gosto muito do Marcos Telles. Quando ele fala... Acho que é no grupo B do álbum do último álbum que ele lançou, para tipo das pessoas chegarem ao ponto delas não saberem aonde começa Cristo nelas e aonde termina Cristo nelas. Pô, é você se matar a tal ponto que só tem Deus, mano. Você falar, tá bom, Deus. Pô, quando o pastor da Imprint tava falando no Overmission que a menina não gostava de estudar, não queria ir pra universidade, mas ela esse ano estava indo pra universidade porque ali... Entendeu o chamado dela. Era onde os jovens estavam. Ali ela tava matando a vontade dela de não querer ir pra faculdade, não querer, sei lá, ficar 4 anos estudando. Ela matou essa vontade e falou, não, Deus, o Senhor quer eu ali, o Senhor quer eu pregando para aquelas pessoas, então eis-me aqui. Se a minha vida é para ti, eis-me aqui. Cara. Jonas, né? A história de Jonas é a mesma coisa. Ele não queria ir, tentou não ir, o peixe engoliu, foi de qualquer jeito, porque Deus falou, vai. Pregou mesmo que não queria pregar, pregou uma pregação bosta, porque não deu de coração. Mas mesmo assim foram salvos. E aí ele ficou de cara, tipo, tá, foram salvos. Só que fez. Eu tava conversando assim com a minha mãe. Escolhidos não tem escolha. Mas, mesmo assim, você ainda tem que fazer por onde para acontecer. Porque todos nós temos uma palavra na nossa vida. Ninguém é deixado de lado. Ninguém para Deus é um Zé Ninguém. Ninguém para Deus tipo, não é filho. Todos somos filhos. Todos temos um propósito com Deus. Todos têm o seu propósito. Todo mundo tem um propósito com Deus. Mas
há aqueles que são escolhidos. Há aqueles, né? Assim como, pô, eu creio, um personagem da Bíblia que eu gosto muito é João Batista. Um cara que era escolhido e aceitou o seu chamado e viveu o seu chamado, né? Eu vejo muita gente querendo a pregação mais top, a pregação do que mais bombou assim no YouTube, com mais visualizações, e João Batista, ele tava ali pregando a vida inteira a Cara, mesma João coisa. Batista ia ser o cara que não ia ter nem Instagram, nem Facebook, nem YouTube, nem Spotify, não ia ter nada, Zé. Ele ia lá comer os gafanhotos dele, pregar o evangelho. E... Cara, me larga, eu vou pro meio da Índia, vocês ficam aí, seus desgraçados, nessa internet. Me deixa quieto. Jesus está vindo, Jesus está vindo, você está gastando seu tempo com besteira, cara. Fica lutando aí sobre quem tem mais um número do que o outro no Instagram. Daí. É isso aí. Ele é, pô. Nós tinha que andar com o João Batista da vida. Pô, Deus, manda pra gente. Seja tu, João Batista. Seja tu, João Batista, filho. Pô, mas você tá preparado pra comer... Gafanhoto é bom, filho. É crocante, é proteína, tá maluco? Ainda mais no melzinho. Você acha que ele comia com melzinho? Devia comer, gafanhoto, né? E mel. Tá maluco? Ainda vem com um pozinho assim de terra pra dar um crocância maior ainda. Sazão. Sazão. Não, aí eu tava falando com ela, né? Porque... não é querendo me gabar, assim, mas quando eu cheguei na igreja, 2 pessoas no mesmo dia deram uma palavra pra minha vida e falaram que o meu lugar era ali naquele altar. Eu não lembro se eu comentei aqui no podcast ou foi em uma outra conversa. Aí eu já saí tipo, meu Deus, vou pregar. Nem crente eu era. Eu vou pregar, vou virar um pastor. O que eu vou fazer da minha vida? Deixar a barba crescer. A minha perder última cabelo. ideia foi tocar. Para você ver quando o mundo dá a volta. Aí eu tava conversando assim com a minha mãe, né? As coisas passaram, as situações aconteceram na igreja, tivemos os nossos altos e baixos, assim como toda a igreja deve passar. E no final... Especialmente aqui. E no final, eu... Acabou no altar. Eu acabei no altar. Aí eu vi, tipo assim... Pô, eu não queria estar ali. Porque, como eu não crescia na igreja, o altar pra mim era o lugar dos santos. Continua sendo, né? Mas naquela época era o lugar top dos top. O que eu ia fazer ali? Ainda mais com aquela ideia de pregar, pô. Que vocês veem aqui no podcast. A minha dicção e a minha memória, imagina eu lá. Eu já não lembro muito bem o livro que eu vou pregar, mas abre aí que eu vou ler o versículo. Vamos descobrir aqui nós juntos. Enquanto vocês... Vai cantando uma música aí que eu vou procurar aqui o versículo. Deixa eu pegar aqui no rascunho que eu fiz. Chat, aonde tá? Aonde tá o versículo que fala do homem aqui? Aí eu vendo assim, meu Deus, eu não escolhi, mas eu fui escolhido e aconteceu. Mas assim... Mas tem um preparo por trás. Não isso foi que eu ia falar. Cara, assim, aconteceu, mas o aconteceu também não é bem assim. Tipo, aconteceu porque você aceitou, mas você se dedicou. E isso aí é uma coisa que Deus tá vendo no seu coração. E é isso que eu falo, assim, cara. Eu sou muito grato por poder estar crescendo do seu lado, porque isso é um negócio que, tipo, é uma real, tipo, motiva, sabe? Você olhar e ver, tipo, cara... O cara tá crescendo, olha, ele tava aqui, ele começou no início do ano, mal tocava uma nota e tá aí, aprendendo a fazer vários bagulhos, já tá desenvolvendo outras coisas. Pô, o cara hoje, que eu comentei, que foi a primeira vez lá na igreja, que tocava, você toca quantos anos? Eu, anos? Respeita a minha história, toca meses. Só que, tipo, é isso, você tá se dedicando. Eu não sabia o que era um C, não tinha uma ideia que C era um dó. Se eu pensei que tinha um M atrás, é McDonald's.
Pois é, e aí eu tava falando com ela, mãe, eu, eu não escolhi o altar, mas o altar me escolheu. Porque foi o primeiro dia que eu fui na igreja, eu podia receber, sei lá, uma palavra te falando, se arrependa dos seus pecados, você tá fazendo isso errado, tá fazendo aquilo errado. Mas não. Deus falou para aquelas pessoas me falarem que o meu lugar era ali em cima. Amém. E hoje em dia, vendo tudo isso, eu vejo como os planos de Deus são bons. Porque talvez se Deus tivesse me revelado naquela época que eu ia tocar teclado, eu até podia ir tocar teclado e fazer aula e aprender o que era um C, o que era um Dó, o que era um Ré, um Fá sustenido. Fá sustenido menor com casa de sétima e oitava, meu Deus! Mas se eu tivesse recebido aquilo e fosse atrás, talvez hoje eu não estaria no altar, eu não estaria tocando Eu acho músicas que de Deus. talvez fosse o caso de você experimentar menos da graça de Deus na sua vida. Porque ia ser mais baseado na sua capacidade, não tanto naquilo que o Espírito Santo vem fazendo em você, sabe? Sim, sim. E é uma loucura as coisas de Deus. E o povo fala aí que a vida do crente é chata. Vai viver pra você ver. É chato. Eu acho que eu tava tendo uma conversa com, já não sei com quem hoje na igreja, já nem lembro. Me perdoa se você sentir no coração atacado, não sinta, é porque a memória é ruim e é 2:30 da manhã. Mas a gente tava conversando exatamente sobre isso, tipo... Eita, tá vendo? A memória foi embora. A gente tava conversando que ser crente é chato. Cara, não tem como ser chato. Eu acho que, tipo, é chato pra quem não se envolve. Exatamente. Porque se você se envolver, tem sempre alguma coisa. E outra, a falar, eu não tenho ministério. Tem. Você tem o ministério, você é mulher, você tem o ministério. Eu vou falar dos ministérios da nossa igreja. Você tem o ministério do Shine pra você se envolver. Tem sempre alguma coisa pra ser feita. Você é homem, tem o ministério do Hero. Eu sou muito jovem, tem o ministério do Legacy. Rockets. Tem. Eu não sei o que fazer. Tem. E aí você pensa, eu sou casado. Então, tem o Ministério da Família. Vai investir na sua família. Todo dia vai ter alguma coisa pra você fazer. E aí você fala, não tem. Não dá apoio. A igreja não. Dá. Mas você tá fazendo o quê pra se permitir ser apoiado? O David é um exemplo, porque ele já tinha ido na igreja antes, só que por conta da vida, né, ele parou de ir um tempo. Aí ele voltou e agora ele tava no ministério do Welcome, tá no ministério da mídia, tá e tá ajudando. Palavras. Cara, sabe o que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito? Não comparando, porque cada um é o seu, sabe? Mas assim, cara, eu vejo nele um pouquinho daquilo que o Josué também carrega. Eu tinha ok, quer ajuda, eu ajudo. E eu tava lá montando as coisas, a gente tava montando lá as coisas hoje e tinha que trazer tipo assim, ele viu, vamos montar o banner. Me ajudou a montar o banner. O que você vai fazer agora? Vou montar aqui as coisas do... eu vou te ajudar a trazer. No final, vamos desmontar. Vamos levar. Posso levar? Pode. Então, ele tá fazendo, tipo, ele tava no Welcome, mas não precisava de estar se preocupando com os outros ministérios. Mas não, ele foi lá e ajudou. Então é aquilo, cara, o espírito de serventia, mano. Ele vai descobrir o real propósito dele. Cara. Fazendo. Eu sinto que assim, isso aqui que Deus colocou nas nossas mãos é parte do chamado que ele tem pra minha vida e pra sua. Só que, cara, tenho quase uma vida de cristão, fora o tempo que eu não tava servindo. Mas assim, eu cresci na igreja. Nunca recebi uma palavra de, você vai falar pra muita gente. Não, você vai fazer um podcast. Nem existia podcast. Tipo assim, não. Vai aparecer na rádio. Mas tipo assim. Mas tipo assim, servi. E fui servindo. E fui buscando. E servindo. Cara, continuei servindo. E caí. Mas voltei pra Deus. Tipo, cara, ele me aceitou como ele é misericordioso. E continuou me tratando. E aí, no momento certo, ele mostrou. Olha, eu acho que isso aqui... acho que eu nunca falei isso pra você, mas tinha uma época que eu chegava, tipo, 7h30, 7h20, de vez em quando 6h40, 6h50.
Aí toda vez você tava lá, já tava ajudando, já tava fazendo as coisas, e no final você tava lá trabalhando e fazendo as Não, coisas. eu acho que eu incomodei muita gente naquela igreja, especialmente quando eu cheguei, cara. Aí essa praga não vai parar de trabalhar, não. Oi, Aí, irmão, que isso? não, é porque você Praga? trabalhava tanto Que e triste. eu não. Eu falava, não, esse cara trabalha tanto que eu tenho que trabalhar também. Que isso? Eu ficava com Amém. vergonha, porque você fazia tanta coisa e eu não fazia. E eu não fazia quase nada. Aí, a partir daquilo, eu comecei a chegar mais cedo para ajudar. Eu comecei a ajudar mais no final. Comecei a fazer mais coisa. E foi tudo por causa de você. Amém. Porque eu via Deus, não fui eu, não. você fazendo tanta coisa. Eu, meu Deus, que raiva! Só que aquilo, tipo, você fazia e você não reclamava. Você não parava, todo mundo parava pra você parar e você Oh, continuava. meu Deus, deixa. Eu só falo, não, deixa eu ficar quieto, eu tô de boa aqui, deixa eu trabalhar. Deus é mais, eu tô fazendo pra ele. Ah, mas tá fazendo muito, vai acostumar mal. Eu tô nem aí, fi, deixa eu ficar quieto aqui, eu não tô incomodando ninguém. Então, e eu falava assim, nossa, eu tenho que fazer também. E de tanto você fazer, eu comecei a fazer Amém. mais. E eu lembro, nossa, eu lembro exatamente do momento assim que eu tive um estralo na minha cabeça, que eu tava assim na igreja, já era no final já, você tava arrumando as coisas. Eu falei, nossa, eu tenho que ser como o Lux. Semana que Não vem, queiram ser como eu, por favor. eu tenho que servir como o Lucas. Aí tá bom. Eu falei, não, tem que servir como ele. E no outro sábado, eu já cheguei, naquela época a igreja abria mais tarde, eu cheguei. Se eu chegava tipo 7 horas, comecei a chegar às 6h20. É, que a igreja houve uma altura que ela só abria 6 horas. Só que tipo 5h45 eu tava lá no carro, assim, esperando alguém chegar. Pois Se é, alguém tinha chegasse isso mais ainda, você cedo. chegava mais cedo. Se alguém chegasse mais cedo, eu tava entrando pra começar a fazer. Porque, tipo, eu cheguei e, cara, eu ficava com tanta dó, porque eu olhava assim, o Jonathan. Tipo, ele não é novo, não é velho, mas não é novo também. Ele já é um pai de família, trabalha Ele pra trabalha caramba. muito. E eu ficava, cara, ele tá montando tudo sozinho, não tem ninguém pra ajudar no som, ele tá fazendo tudo sozinho. Aí eu olhava assim, grupo de louvor, me perdoa, mas eu olhava, os caras chegavam em cima da hora, só queria chegar, montar um instrumento e tocar. E eu, tipo, mano, isso não tá certo. Aí eu olhava assim pro pastor, trabalhando demais também lá e pra cá, porque na altura ele ainda tava fazendo muita coisa assim também, tipo, de montar e desmontar. E eu, mano. E depois tinha que lidar com as pessoas tudo ali pra conversar com ele, era uma correria. E eu, mano, não, pera. Uma coisa que eu sei fazer é servir, então eu vou começar a servir, vou ajudar. Aí eu comecei, ó, Jonathan, você não, mano, você me mostra aí, eu vou seguindo aqui com você, eu vou trazendo, só. Aí eu comecei com ele, tipo, literalmente só trazer os bagulho e ele só montava ali. Eu vou atrás dele, vou atrás dele e ver. Só que foi isso, mano, tipo, vamos ajudar. Tipo, vamos ajudar, porque fica mais leve pra todo mundo. Fica. Fica mais Pô, se leve. cada um Hoje eu no, vi no, isso. Vai, termina a frase porque. no Ministério de Louvor, se cada pessoa que chegar, vou cantar, ir lá, montar pegar o seu microfone, já checar a bateria do É. seu microfone, já pegar o seu retorno, arrumar o seu retorno, você que toca, já ir, arrumar seu instrumento, arrumar o seu retorno, arrumar seus cabos, É muito rápido. você facilita a vida de todo mundo. Eu falo assim, às vezes a montagem é um pouco mais pá, ok, mas assim, hoje, eu acho que esse foi as primeiras vezes que eu vi todo mundo do louvor ajudando. No final, na desmontagem. E tipo assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Tipo, a Regiane tava enrolando o cabo, a Melise tava ajudando a enrolar cabo e Ah, botar a Melissa bagulho até pra lá. guardou meu teclado. Não vou Então, tirar o mérito dela, não. não, e ela ajudou o Lê a levar a bateria pra lá também, É, pro Melissa cantinho. só trabalhou hoje. Chope! Hoje, Belíssimo. todo mundo trabalhar! Mas, cara, é que ficou tão gostoso, assim. Até no final eu parei assim, mano, eu tô tendo muito orgulho de poder estar servindo com eles, porque o crescimento de cada um é real, mano. A entrega de cada um é real. E, cara, é isso. Pô, Eu acho que o que eu tinha pra falar. acho que o episódio de hoje que Deus Cara, eu queria acho que a gente falar era falou isso, papo. né? É, Espírito Santo
E o que Deus tem pra gente, Ele tem guiado os sonhos muito dele. isso, Ele tem guiado a gente muito. Eu tenho visto uma graça de Deus sobre nós nesses momentos, porque eu tava até pensando assim, cara, a gente já tinha meio que conversado sobre hoje que, tipo, ia falar sobre Joel. Uhum. E eu, não, beleza, tá. Só que eu pensei, cara, e se for só, tipo, ele vai ler lá, vai falar um pouquinho e deu 15 minutos. Amém, ok. Mas eu acho que a gente já tá aqui, vai bater 1h20, alguma coisa assim, mais ou menos. E, tipo, eu vi assim, mano, a gente conversou sobre muita coisa, o Espírito Santo levou pra muito lugar. E a graça dele tá aqui, mano. Tipo, a graça dele superabunda tudo aquilo que a gente faz. Superabundante. Então, cara, eu sou grato porque tá servindo com você, ter sido uma bênção não só no louvor, mas, cara, no Legacy, nos GCs, e agora nesse projeto de Deus. Esse é o 7º episódio ou 8º já? Rapaz, já nem sei mais. Acho que é o... É o 7º, 8º, é alguma coisa assim, 7º, é um 8º. episódio. Então a gente tá indo pra 2 meses já, mano, e tem sido muito edificante pra mim. E... Pô, quem não notou, já trocamos de cenário de novo. De novo. Cada episódio é um cenário novo. E no próximo episódio vai estar diferente também, então... Mas assim... Vai crescendo com nós. A gente começou... Sim, galera. No episódio que não foi no ar, pra quem acompanhou bem no comecinho mesmo, era um quartinho no sofazinho e a gente mudou e depois voltou. Na verdade, o episódio do Arthur foi lá também. Foi lá, então, verdade. O primeiro episódio que não saiu, que acabou não saindo, foi no mesmo lugar que o do Arthur. Pô, num quartinho pequenininho, não tinha lugar pra mesa. Minha careca tava suando demais nesse episódio do Quente, primeiro. quente. Tava um calor, mano. No ápice do verão. E não podia ligar Londres. a ventoinha lá, porque fazia um barulho que só Jesus... Pô, daqui a pouco ela vai estar aqui, ó, de blusa gravando. Não, vou ligar, ó. Aqui tem aquecimento, filho. Vai achando que o voz do rei é pouca coisa. Aqui não é pouca coisa, não, hein? Sim. E a gente, pô, vai evoluindo, estamos evoluindo. A gente tá vendo que Deus não deixa ficar no mesmo... na mesmice. Na mesmice. Na mesmice. Que é os planos dele, né? Amém. E os planos de Deus, assim como a gente falou, praticamente o episódio todo, é bom, perfeito e agradável. Amém. E a gente está passando pelo processo, né? E a gente quer que você esteja conosco para evidenciar esse processo. Falar, eu estive lá no começo. Eu vi esses moleques falando muita coisa errada. Esquecendo muita coisa. Mas a gente não quer... Uma coisa eu tenho, assim, plena convicção. Eu não quero que seja... Nossa. Não quero que esse crescimento seja só eu e você. Eu não quero que a galera, tipo, tá acompanhando o nosso crescimento. Não. Eu quero que eles cresçam conosco. Sim. Eu quero que aquilo que a gente tá trazendo pra essa mesa, ou pro sofá, ou pra onde for que o próximo episódio vá, traga algo que edifique. Traga algo que, cara, sabe... Traga, se for necessário, convicção para sua vida, ele vai trazer convicção. Se for arrependimento, que traga arrependimento. Se for graça, que traga graça. Se for amor, que traga amor. Que traga Jesus para sua vida. Isso é o que eu quero, tipo, apontar para ele sempre, trazer ele sempre, elevar ele sempre, porque ele é digno, mano. Oh, ele é tão digno. Sim, grande é o Senhor. E muito digno de louvor. Exatamente. Pô, mas ó, se você assistiu até aqui, já ainda não deixou o like, já deixa o like. Você tá falhando. Não faça eu ter uma conversa muito séria com você. 1h20 de podcast, você assistiu e não deu um like. Chicote mais travar. Eu vou botar você pra arrumar cabo com a gente também. Pô, se inscreve, ativa os sininhos, compartilha nas redes sociais. Pô, isso ajuda demais. Demais. Compartilha com um amigo. Se tem uma parte que você gostou, já deixa aqui nos comentários, comenta, interage com a gente gosta da interação que vocês têm com a gente. E não, calma. Não? Não? Copinho. Mais uma vez, copinho. Você tá perdendo um copo de alta qualidade. E um copo que é abençoado. Que vai ser uma bênção. Que vai abençoar.
E essa bênção para nós vai ser uma bênção para o reino de Deus. Porque tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente tá... Todas as vendas que estão vindo através dos copos vão para dentro do episódio, vão para dentro do podcast. E se Deus quiser, vai voltar para o reino. Então, ajuda nós a vos ajudar também. Amém. Poxa, se inscreve, compartilha. É isso. E o que, Lucas? Vemos você no próximo Papo de Outro Reino. É Tchau, tchau. nóis! Deus abençoe.